Obrigada, Dija. Dija, por favor, você vai passando para mim? É, olá, pessoal. Bom dia novamente. E dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo caminhos, né? Abrindo caminhos para discutirmos melhor nossas inquietações e principalmente no que diz respeito ao final da nossa vida funcional, né? O que a gente quer tratar hoje, nesse momento, porque as questões administrativas outras, vamos continuar na parte da tarde, quando nós vamos também ter o apoio do jurídico. Então, nesse momento, as inquietações, a gente já tem observado, vem muito em relação às aposentadorias. Então, eu vou falar de forma breve, porque entendendo que, nesse momento, a aposentadoria é uma questão muito individual de cada servidor. Cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, o histórico funcional. Então, é nesse sentido que a gente reforça a necessidade que as pessoas conheçam de fato o estatuto para que, no momento das suas aposentadorias, possam ter um olhar de uma vantagem, de uma condição mais benéfica, né? Então, nós falamos ali exatamente do direito e transição na aposentadoria, porque a partir de 1º de fevereiro de 2020, nós tivemos o advento da lei 26 de 2020 e a 27 de 2021, que ela agora faz esse controle na Previdência em relação às aposentadorias, né? Pode passar, Djalma. Aí nós vamos ver os impactos das reformas. Isso. Aí, no contexto do momento da aposentadoria, que a gente já disse que é o encerramento do vínculo funcional. Volta, né? Foi para o último. Foi para o último. Não. E observando que tudo que foi dito anteriormente diz muito respeito à nossa condição de finalização de vida funcional, porque trata das questões salariais, trata das questões de gratificações, que tudo isso são lutas, e lutas que, apesar das pessoas não terem o devido conhecimento, ela vem do mundo sindical. Somos nós que estamos por trás, discutindo com o governo, sentando em mesas de negociações e buscando uma melhoria nas nossas gratificações, para que no final da nossa estrada funcional, a gente possa, de fato, obter, dentro do possível, o mais benéfico. Então, vem aí o momento em que o servidor público encerra formalmente a sua trajetória de trabalho e o vínculo funcional com o órgão público, no nosso caso, na CESAB, né? Então, o ato voluntário e requisitos legais. Apresento ali as características de como o ato de manifestação voluntária exigido no momento da aposentadoria do servidor. Pode passar, Djalma. Isso. Passou de... já foi por idade. Volta. Não. Ao contrário. Vai para outra. Mais uma. Isso. Aí, com a reforma da Previdência, que houve a reforma geral, que foi na emenda 103 de 2019, mas com o direito aos estados de também construírem a sua própria reforma, que vem a emenda 26 de 2020, que muda a forma de cálculo, tempo de idade, permanecendo o tempo de contribuição.
E a emenda 27, que ela veio regulamentar isso aí e revogar algumas emendas anteriores, que era a 41 e a 47. Por favor, isso. A hipótese de aposentadoria e regras de transição. Pronto. A gente sabe que na emenda 26, ela trata do tempo e da idade do servidor no momento da aposentadoria, onde ela descreve que a mulher passou a ter o requisito de 61 anos de idade e permaneceu os 30 de serviço. E homem, 35 anos de serviço e 64 de idade. E aí nós tivemos dentro dos nossos servidores, aqueles que entraram no serviço público anterior a 2003, né? Que tem a regra de transição, ela vem acompanhada da regra de pedágio e a regra de pontos, né? Que apresentam condições especiais, porque eles já estavam dentro do serviço público antes da emenda 26, que é a emenda que, de fato, faz toda essa reforma. Pode passar. Nós vamos falar pouco sobre isso agora, porque à tarde nós vamos dar continuidade nesse tema de forma mais específica, né? Então, a gente tem a reforma de Previdência do Estado da Bahia, que, como eu já tinha dito, mulher, vamos lá, 61 anos de idade, 30 de serviço, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. E homens, 64 anos de idade, 35 anos de serviço e também 10 no serviço público, mas eu acho que são 20 ali. E 5 no cargo em que se der aposentadoria. E aí, vamos ver, nós temos dentro dessa emenda a regra de pontos. A regra de pontos, ela fala sobre o indivíduo que ele já tenha completado o tempo de serviço, que tem que ser, no caso, mulher 30 anos e homem 35, mas que ele possa fazer um somatório com a idade, que para o homem a idade mínima é 60 anos e para a mulher, 59 anos, desculpa, e para a mulher a partir de 54. Sendo que essa regra, ela exige um somatório, onde lá em 2020, quando foi a edição da emenda, ela exigia que a mulher tivesse 86 pontos e homem 96. Hoje nós estamos com a contagem onde mulher é 91 pontos, por conta de que, a partir de 2020, cada um ano e 3 meses, aumentava-se o número de pontos. E aí, homem ficou hoje, em 2026, em 101 pontos. Então, quando esse somatório ele chega nesse número de pontos, obedecendo os critérios de limite mínimo de idade, o indivíduo pode, de alguma forma, já se aposentar. Mas entendendo que ele ainda tem também a regra do pedágio, que pode oferecer um momento mais benéfico na sua remuneração. Então, a gente observa que os servidores que entraram antes de 2003, eles têm 2 momentos de observar sua aposentadoria, mas que os que entraram posterior a 2003, eles só terão mesmo a observar a questão da regra de ponto e da regra geral, que mulher teria que ter 61 anos e 30 de serviço, e homem 64 e 35 de serviço, ok? Vamos falar rapidamente, porque a gente ainda vai voltar para esse assunto logo mais. Pode passar. A aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje, o indivíduo que ele adoece, ele pode, fica de licença e não pode ultrapassar os 730 dias de afastamento, porque, nesse contexto, a junta médica convoca para que esse indivíduo possa apresentar um relatório falando sobre suas condições, onde ele faz a opção de readaptar ou de fato, aposentar, que seria uma invalidez por incapacidade permanente. A gente observa também que tem 2 aspectos dentro dessa invalidez, que é com proventos integrais, quando
vamos falar primeiro de proporcionais, né? Proporcionais, quando a doença é de ocasiões diversas, né? E dependendo do seu tempo de serviço, ele pode ter essa aposentadoria concluída como integral, ou se ele não tiver os requisitos básicos, ele ficaria com proporcional, como é alguns casos, né? E nós temos a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, que é no caso de acidente de trabalho, doença profissional ou doença grave. Está tudo isso descrito na lei. Pronto. Capacidade permanente, pode passar. Isso. Nós temos a aposentadoria voluntária por idade. Essa, dentro da reforma da emenda 26 de 2020, ela coloca à disposição do servidor que, caso ele tenha os 60 anos, ou a mulher 60 anos, o homem 65, eles podem requerer essa aposentadoria, mas sabendo que é com proporcionalidade. Eles não levam a integralidade, porque não tem os requisitos básicos para tal modalidade de aposentadoria. Tem a compulsória, que houve uma alteração em 2012, né, que ela passou para 75 anos. A princípio, ela foi gradativa, mas hoje, de fato, só aos 75 anos, o indivíduo consegue a aposentadoria da modalidade compulsória. Então, independente do tempo de serviço que ele tenha nesse momento, é o final do vínculo dele com o serviço público. Temos a aposentadoria de pessoa portadora de deficiência, né? Que é destinada a servidores com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, apurada por equipes multidisciplinar. A gente está falando sobre esse tema muito hoje no sindicato, porque tem comparecido servidores que tinham muita falta de informação sobre em que momento buscar e como buscar, né? E aí nós descobrimos também na pesquisa que tem duas opções para o servidor nesse momento. A primeira opção, que depende do grau da doença, né, já constatada, e o tempo de serviço e a idade prevista para homens e mulheres, né, que no caso ali tem a leve, que é 33 anos de serviço para homem, 28 para mulher, a moderada, que é 29 anos para homens e 24 para mulheres, e a grave, que é 25 anos de serviço para homens e 20 anos para mulheres. Aí depende muito de um relatório, de uma orientação, para que eles possam, de fato, fazer jus aos seus direitos, né? E tem a segunda opção, que é 15 anos de contribuição e de deficiência, que mulheres são 55 anos e homens 60 anos. E a aposentadoria especial, né? Que é aquela aposentadoria, ontem mesmo nós tratamos um caso lá no sindicato, vou citar como exemplo até para ficar mais claro, que ele vinha de um processo de doença, né? E em 2023 ele teve um câncer, mas se recuperou, voltou a trabalhar e agora recentemente, há menos de um ano, ele teve um AVC. E aí o que ocorreu com esse servidor? Ele teve que, após o AVC, ele está bem, ele não quer se aposentar, porque a junta médica, vem o caso da gente falar da invalidez, a junta médica chamou esse servidor e perguntou para ele se ele queria aposentar naquele momento, porque ele já estava prestes do prazo legal de permanência na licença, e ele disse que queria readaptar. Ele readaptou, porque ele, inclusive, tem 2 vínculos, e hoje ele disse que se sente muito cansado, mas ele é técnico de laboratório e ele foi nos procurar. Quando ele chegou lá, eu analisei e vi que cabia para ele buscar a aposentadoria especial,
né? Porque não dava condição para ele permanecer, inclusive no outro vínculo, né? E aí o que ocorreu? Ele não sabia que ele tinha direito a buscar o PPP, como fazer isso. Nós orientamos, ele ficou de voltar, inclusive, porque ele não quer se aposentar dos dois vínculos, que se fosse no caso de uma invalidez, ele não poderia mais atuar no outro vínculo, né? Então, ele já saiu de lá, já orientado a buscar o PPP, e como ele já tem 59 anos, que agora a gente tem a novidade que não tem mais o requisito de idade mínima para aposentadoria especial. Isso é ótimo, isso dá uma visibilidade a muitos outros servidores também que têm essa vontade, né, de aposentar nessa modalidade. E ele só tem uma idade de 59 anos, ele pode aposentar porque ele já tem, inclusive, 35 de serviço. Foi muito bom, foi muito bom. Então, se encaixa bem nessa modalidade de aposentadoria. Pronto. E aí a gente agradece, até porque, muito breve essa fala, porque tem questões que são muito específicas de cada servidor. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dígia. Dígia, por favor, você vai passando para mim? Olá, pessoal. Bom dia novamente. E dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo caminhos, né? Abrindo caminhos para discutirmos melhor nossas inquietações e principalmente no que diz respeito ao final da nossa vida funcional, né? O que a gente quer tratar hoje, nesse momento, porque as questões administrativas outras, vamos continuar na parte da tarde, quando nós vamos também ter o apoio do jurídico. Então, nesse momento, as inquietações, a gente já tem observado, vem muito em relação às aposentadorias. Então, eu vou falar de forma breve, porque entendendo que, nesse momento, a aposentadoria é uma questão muito individual de cada servidor. Cada um tem sua história, cada um tem sua vivência, o histórico funcional. Então, é nesse sentido que a gente reforça a necessidade que as pessoas conheçam, de fato, o estatuto, para que, no momento das suas aposentadorias, possam ter um olhar de uma vantagem, de uma condição mais benéfica, né? Então, nós falamos ali exatamente do direito e transição na aposentadoria, porque a partir de 1º de fevereiro de 2020, nós tivemos o advento da lei 26 de 2020 e a 27 de 2021, que ela agora faz esse controle na Previdência em relação às aposentadorias, né? Pode passar, Djalma. Aí nós vamos ver os impactos das reformas. Isso. Aí, no contexto do momento da aposentadoria, que a gente já disse que é o encerramento do vínculo funcional. Volta, né? Foi para o último. Foi para o último. Não. E observando que tudo que foi dito anteriormente diz muito respeito à nossa condição de finalização de vida funcional, porque trata das questões salariais, trata das questões de gratificações, que tudo isso são lutas, e lutas que, apesar das pessoas não terem o devido conhecimento, ela vem do mundo sindical. Somos nós que estamos por trás, discutindo com o governo,
sentando em mesas de negociações e, e buscando uma melhoria nas nossas gratificações, para que no final da nossa estrada funcional, a gente possa, de fato, obter, dentro do possível, o mais benéfico. Então, vem aí o momento em que o servidor público encerra formalmente a sua trajetória de trabalho e o vínculo funcional com o órgão público, no nosso caso, na CESAB, né? Então, o ato voluntário e requisitos legais. Apresento ali as características de como o ato de manifestação voluntária exigido no momento da aposentadoria do servidor. Pode passar, Djalma. Isso. Passou de... já foi por idade. Volta. Não. Ao contrário. Vai para outra. Mais uma. Isso. Aí, com a reforma da Previdência, que houve a reforma geral, que foi na emenda 103 de 2019, mas com o direito aos estados de também construírem a sua própria reforma, que vem a emenda 26 de 2020, que muda a forma de cálculo, tempo de idade, permanecendo o tempo de contribuição. E a emenda 27, que ela veio regulamentar isso aí e revogar algumas emendas anteriores, que era a 41 e a 47. Por favor. Isso. A hipótese de aposentadoria e regras de transição. Pronto. A gente sabe que na emenda 26, ela trata do tempo e da idade do servidor no momento da aposentadoria, onde ela descreve que a mulher passou a ter o requisito de 61 anos de idade e permaneceu os 30 de serviço. E homem, 35 anos de serviço e 64 de idade. E aí nós tivemos, dentro dos nossos servidores, aqueles que entraram no serviço público anterior a 2003, né? Que tem a regra de transição, ela vem acompanhada da regra de pedágio e a regra de pontos, né? Que apresentam condições especiais, porque eles já estavam dentro do serviço público antes da emenda 26, que é a emenda que, de fato, faz toda essa reforma. Pode passar. Nós vamos falar pouco sobre isso agora, porque à tarde nós vamos dar continuidade nesse tema de forma mais específica, né? Então, a gente tem a reforma de Previdência do Estado da Bahia, que, como eu já tinha dito, mulher, vamos lá, 61 anos de idade, 30 de serviço, 10 anos de serviço público, 5 no cargo. E homens, 64 anos de idade, 35 anos de serviço e também 10 no serviço público, mas eu acho que são 20 ali. E 5 no cargo em que se der aposentadoria. E aí, vamos ver, nós temos dentro dessa emenda a regra de pontos. A regra de pontos, ela fala sobre o indivíduo que ele já tenha completado o tempo de serviço, que tem que ser, no caso, mulher 30 anos e homem 35, mas que ele possa fazer um somatório com a idade, que para o homem a idade mínima é 60 anos e para a mulher, 59 anos, desculpa, e para a mulher a partir de 54. Sendo que essa regra, ela exige um somatório, onde lá em 2020, quando foi a edição da emenda, ela exigia que a mulher tivesse 86 pontos e homem 96. Hoje nós estamos com a contagem onde mulher é 91 pontos, por conta de que, a partir de 2020, cada um ano e 3 meses, aumentava-se o número de pontos. E aí, homem ficou hoje, em 2026, em 101 pontos. Então, quando esse somatório ele chega nesse número de pontos,
obedecendo os critérios de limite mínimo de idade, o indivíduo pode, de alguma forma, já se aposentar. Mas entendendo que ele ainda tem também a regra do pedágio, que pode oferecer um momento mais benéfico na sua remuneração. Então, a gente observa que os servidores que entraram antes de 2003, eles têm 2 momentos de observar sua aposentadoria, mas que os que entraram posterior a 2003, eles só terão mesmo a observar a questão da regra de ponto e da regra geral, que mulher teria que ter 61 anos e 30 de serviço, e homem 64 e 35 de serviço, ok? Vamos falar rapidamente, porque a gente ainda vai voltar para esse assunto logo mais. Pode passar. A aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje, o indivíduo que ele adoece, ele pode, fica de licença e não pode ultrapassar os 730 dias de afastamento, porque, nesse contexto, a junta médica convoca para que esse indivíduo possa apresentar um relatório falando sobre suas condições, onde ele faz a opção de readaptar ou de fato, aposentar, que seria uma invalidez por incapacidade permanente. A gente observa também que tem 2 aspectos dentro dessa invalidez, que é com proventos integrais, quando, vamos falar primeiro de proporcionais, né? Proporcionais, quando a doença é de ocasiões diversas, né? E, dependendo do seu tempo de serviço, ele pode ter essa aposentadoria concluída como integral, ou se ele não tiver os requisitos básicos, ele ficaria com proporcional, como é alguns casos, né? E nós temos a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, que é no caso de acidente de trabalho, doença profissional ou doença grave. Está tudo isso descrito na lei. Pronto. Capacidade permanente, pode passar. Isso. Nós temos a aposentadoria voluntária por idade. Essa, dentro da reforma da emenda 26 de 2020, ela coloca à disposição do servidor que, caso ele tenha os 60 anos, ou a mulher 60 anos, o homem 65, eles podem requerer essa aposentadoria, mas sabendo que com proporcionalidade. Eles não levam a integralidade, porque não tem os requisitos básicos para tal modalidade de aposentadoria. Tem a compulsória, que houve uma alteração em 2012, né, que ela passou para 75 anos. A princípio, ela foi gradativa, mas hoje, de fato, só aos 75 anos, o indivíduo consegue a aposentadoria da modalidade compulsória. Então, independente do tempo de serviço que ele tenha nesse momento, é o final do vínculo dele com o serviço público. Temos a aposentadoria de pessoa portadora de deficiência, né? Que é destinada a servidores com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, apurada por equipes multidisciplinar. A gente está falando sobre esse tema muito hoje no sindicato, porque tem comparecido servidores que tinham muita falta de informação sobre em que momento buscar e como buscar, né? E aí nós descobrimos também na pesquisa que tem 2 opções para o servidor nesse momento. A primeira opção, que depende do grau da doença, né, já constatada, e o tempo de serviço e a idade prevista para homens e mulheres, né, que no caso ali tem a leve, que é 33 anos de serviço para homem, 28 para mulher, a moderada, que é 29 anos para homens e 24 para mulheres,
E a grave, que é 25 anos de serviço para homens e 20 anos para mulheres. Aí depende muito de um relatório, de uma orientação, para que eles possam, de fato, fazer jus aos seus direitos, né? E tem a segunda opção, que é 15 anos de contribuição e de deficiência, que mulheres são 55 anos e homens 60 anos. E a aposentadoria especial, né? Que é aquela aposentadoria, ontem mesmo nós tratamos um caso lá no sindicato, vou citar como exemplo até para ficar mais claro, que ele vinha de um processo de doença, né? E em 2023 ele teve um câncer, mas se recuperou, voltou a trabalhar e agora recentemente, há menos de um ano, ele teve um AVC. E aí o que ocorreu com esse servidor? Ele teve que, após o AVC, ele está bem, ele não quer se aposentar, porque a junta médica, vem o caso da gente falar da invalidez, a junta médica chamou esse servidor e perguntou para ele se ele queria aposentar naquele momento, porque ele já estava prestes do prazo legal de permanência na licença, e ele disse que queria readaptar. Ele readaptou, porque ele, inclusive, tem 2 vínculos, e hoje ele disse que se sente muito cansado, mas ele é técnico de laboratório e ele foi nos procurar. Quando ele chegou lá, eu analisei e vi que cabia para ele buscar aposentadoria especial, né? Porque não dava condição para ele permanecer, inclusive no outro vínculo, né? E aí o que ocorreu? Ele não sabia que ele tinha direito a buscar o PPP, como fazer isso. Nós orientamos, ele ficou de voltar, inclusive, porque ele não quer se aposentar dos 2 vínculos, que se fosse no caso de uma invalidez, ele não poderia mais atuar no outro vínculo, né? Então, ele já saiu de lá, já orientado a buscar o PPP, e como ele já tem 59 anos, que agora a gente tem a novidade que não tem mais o requisito de idade mínima para aposentadoria especial. Isso é ótimo, isso dá uma visibilidade a muitos outros servidores também que têm essa vontade, né, de aposentar nessa modalidade. E ele só tem uma idade de 59 anos, ele pode aposentar, porque ele já tem, inclusive, 35 de serviço. Foi muito bom. Então, se encaixa bem nessa modalidade de aposentadoria. E aí a gente agradece, até porque, muito breve essa fala, porque tem questões que são muito específicas de cada servidor. Muito obrigada, viu?